Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês uma notícia boa. Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado nos hospitais que eu trabalho, de uma forma geral, o número de pacientes atendidos por Covid é muito menor do que a grande maioria dos serviços estava esperando. Então, de alguma forma, o impacto da pandemia aqui no Brasil, até o momento, tem se mostrado muito controlado. Por exemplo, no próprio Einstein, eles estavam esperando um uso de ventiladores, de necessidade de uso de ventilador em paciente de cuidados intensivos, pelo menos 3 vezes maior do que aconteceu até agora. E isso é algo que tem se repetido em outros hospitais particulares aqui de São Paulo. A quantidade de pacientes é menor, com Covid é menor do que esperado, e a quantidade de pacientes graves também é menor do que se esperava, levando em consideração e em base os países que já tiveram a doença aí, que a gente conhece, que a gente sabe desde os primeiros casos da China. E a coisa interessante é, a gente não tem certeza, não sabe responder o porquê disso, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Tem um adendo, né, que eu já falei em outra live, que o vírus ele veio descendo nas classes sociais, então de forma geral o vírus ainda tem muito pouco impacto nos pacientes que são usuários do SUS. Mas a gente vai conseguir ver esse impacto nas próximas semanas. Se esse impacto acontecer da mesma forma que aconteceu nos hospitais particulares, é, a coisa é muito. O impacto vai ser muito menor do que o país estava esperando. E a principal teoria, né, a gente não tem certeza, mas a principal teoria é realmente o isolamento social. O isolamento horizontal está funcionando aqui a ponto de fazer com que as coisas estejam mais tranquilas. Não dá para ter certeza ainda, mas parece que a coisa está seguindo por esse caminho. É, uma pergunta que todo mundo faz é quando a gente consegue afrouxar esse isolamento social. Teve aí uma entrevista faz pouco tempo do presidente do Einstein, o Dr. Sidney Kleiner, que foi muito interessante. A teoria dele é a seguinte: quando o serviço hospitalar, de uma forma geral, tanto o serviço particular quanto o serviço público, tiver uma taxa de ocupação de pacientes com Covid menor do que 60%, talvez já seja a hora de conversar sobre isso. Israel está tendo essa conversa neste momento. Neste momento, lá em Israel, eles estão já conversando sobre liberar aos poucos o isolamento social. Lá em Israel também foi um país onde teve poucos casos e poucas mortes. Então, eles estão comentando isso agora. Eu acho que é uma questão de algumas semanas para a gente já começar a pensar nisso. Porque o que acontece? É, quando a gente fez o isolamento, quando a gente propôs o isolamento social começou a acontecer, a ideia não foi para quem mantinha o isolamento social não ficar doente. A ideia foi para que a gente não tenha muitos casos ao mesmo tempo, porque senão não tem hospital para todo mundo, não tem leito para todo mundo, não tem respirador para todo mundo. E essa foi a ideia de achatar a curva, que a gente começa a ver aqui nas curvas de São Paulo que ela está se comportando dessa forma. E então as pessoas elas vão sendo infectadas aos poucos e a necessidade de cuidado intensivo continua, mas não é tudo ao mesmo tempo. E quanto mais tardiamente as pessoas estão sendo infectadas, a outra boa notícia é que mais a gente sabe sobre a doença, mais a gente sabe as medicações que funcionam e não funcionam,
mais a gente sabe as terapias que funcionam e não funcionam. Então, um paciente que se infectou lá na primeira semana do primeiro caso brasileiro para um paciente que se infecta hoje a gente já sabe muito mais como lidar com o paciente e com isso ter estratégias que diminuem a mortalidade. Então, uma boa notícia aí para vocês, pessoal. Boa noite.